Eu tenho uma pergunta a fazer a você. Qual o propósito da sua vida? Você de fato descobriu para o qual foi chamado, para o qual nasceu e qual a razão de estar aí a me assistir? É sobre esse e outros assuntos que eu quero conversar com você no vídeo de hoje, chamado Como Descobrir que eu Tenho. Saudações em Cristo, eu sou o pastor Adriano Menezes e quero saudá-lo com muita alegria. Você que nos acompanha, você que está inscrito no nosso canal, você que tem deixado o seu ok, Deus te abençoe. Me ajude a levar essa mensagem a todos que estão a questionar qual o seu propósito. Bom, eu quero tomar como base uma experiência em Juízes, no capítulo 17. Vai falar de um levita que vem de Belém. Ele está a andar por aquelas terras e uma pessoa se aproxima e pergunta: para onde você vai? A sua resposta no versículo 9 é bem significativa. Ele diz: para onde me parecer melhor. Essa resposta revela um homem sem um propósito. E um homem sem propósito facilmente se desvia do seu caminho. O que vai acontecer é que Mica vai lhe propor algumas sugestões e ele se tornará sacerdote de deuses. Ele se prostrará e levará o povo a se afastar de Deus. Um levita da cidade de Belém. Esse homem tinha tudo para estar servindo a Deus, mas se perdeu, porque não tinha um propósito. É incrível, mas há um grande número de pessoas na igreja que não sabe qual o seu real propósito. Se a biologia diz que você nasce, cresce, reproduz e morre, ao olhar para a Bíblia, descobrimos que você nasce, cresce, reproduz, descobre o seu propósito para depois morrer. Infelizmente, muitos estão morrendo sem saber por que nasceram e veem a vida passar como se fosse uma coisa qualquer. Eu quero convidar você a buscar o seu propósito. Eu quero convidar você a mergulhar nisso. E vou te dar uma sugestão. Propósito é aquilo que mais brilha nos seus olhos. É como uma paixão, é como um amor. Sabe aquela menina que mexe com você? Assim é o propósito. É aquilo que mexe com o seu coração. E que você, por mais que tente fugir dele, volta e meia, ele dá sinal à sua frente. Talvez você que esteja me escutando esteja dizendo: eu tenho um propósito, quero servir ao Senhor, quero ser útil na igreja. Mas como saber se esse de fato é o meu propósito? Se de fato realmente é isso que Deus tem para mim? Bom, eu quero compartilhar com você 3 coisas que podem te ajudar. Há 3 maneiras de descobrir um chamado de Deus na vida de alguém. A primeira está no livro de Jeremias, no seu capítulo 1. Deus apresenta-se ao profeta e diz: eu te vi, estando você no ventre de sua mãe, te escolhi para ser profeta entre as nações. Jeremias é da descendência de uma classe sacerdotal. Então, consequentemente, ele seria um sacerdote. Mas Deus o chamou para ser profeta. E diz: te escolhi no ventre da mãe. Há uma maneira muito clara nesse texto de nascer um chamado ou de revelar um propósito, é através de uma palavra clara e direta. Nós costumamos chamar isso de vocação, quando Deus fala em voz alta com alguém. Talvez você tenha recebido uma palavra dessa, um sonho, uma palavra de profecia, uma mão imposta, alguma coisa nesse sentido. Foi o que aconteceu com os discípulos. Depois de Jesus subir o monte e orar a noite inteira, ao descer, ele escolheu quem quis. Talvez você tenha recebido um chamado desse. Todavia, essa não é a única maneira de nascer um chamado. A segunda maneira é através das habilidades que Deus me deu. Eu vou chamar isso de talentos. Quando você olha para Mateus 25, você encontra a parábola dos talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e ao outro apenas 1. E diz: cada um conforme sua capacidade. Perceba que todos recebem alguma coisa. E agora a tarefa é desenvolver. Quem desenvolve ganha mais. E quem não desenvolve perde até o que lhe foi dado. Ao olhar para essa história, eu descubro que todos nós temos um talento. Afinal, o texto diz que não há inúteis. E como diz a canção, não há inúteis na casa do Pai. Você recebeu um talento. Mas o que é um talento? É a habilidade que Deus coloca na vida de alguém. Algumas pessoas são habilidosas em venda. Outros são habilidosos na comunicação, exímios oradores. Outros são habilidosos com a música. São habilidosos com diferentes áreas da administração. Quando você pega essas habilidades e traz para o reino, sabe o que ela vira? Um dom. Sim, é isso mesmo. Quando você olha para Bezaleel,
ele agora está trabalhando com peças de ouro, e o Espírito repousou sobre ele, e pegou aquilo que ele já sabia, e o preparou, o levou para trabalhar as peças do templo de Moisés, do tabernáculo de Moisés. Quando Deus te dá algo, ele não te dá apenas por dar. O propósito maior é o reino. E você descobre o chamado quando você oferece o que tem no reino de Deus. Quando você dá o teu talento para o reino, isso é um dom. Assim nasce um chamado. Deus deu uma veia musical para alguém e ela canta muito bem. Ela se converte e entrega a sua voz ao reino. O talento musical virou um dom. Alguém administra empresas muito bem, se converteu e agora serve no reino. O seu talento virou um dom. Deus faz nascer um chamado e um propósito através das habilidades que são desenvolvidas ao longo de toda a tua vida. Você é um ótimo vendedor, se converteu, pode ser agora um homem a oferecer isso ao Rei Eterno e através desse talento descobrir o dom, o propósito de conquistar vidas, levar outros aos pés de Cristo. Mas talvez você esteja me ouvindo e dizendo, Deus não falou comigo, eu não sei se eu tenho algum dom, então eu não tenho nenhum chamado, então eu não tenho nenhum propósito. Então escute a terceira maneira de nascer um chamado. A terceira maneira é a mais presente entre o povo de Deus. É o que se passa em João 4. Quando Jesus acaba de se encontrar com uma mulher, e esta mulher, ao meio-dia, está tirando água, ela tem um problema. Além de ser samaritana, e os samaritanos não conversam com os judeus, ela teve 5 maridos e o que tem agora não é dela. Há uma vida de frustração, de dor e tanta coisa. Mas essa mulher vem ao reino de Deus. E quando ela se aproxima do reino, o Senhor trabalha na sua alma. Ela deixa o cântaro e corre para a cidade para dizer, eu achei Jesus. Sabe o que motivou aquela mulher a fazer isso? Não foi uma palavra direcionada. Deus não a mandou ir. Não foi um talento, porque ela está cheia de medos, complexos e vergonha. O que motivou ela é um sentimento que gera um chamado. O sentimento é gratidão. Foi a gratidão que movimenta o seu coração a cumprir um chamado. É o que vai acontecer com Gadareno. Depois de uma vida oprimida e possuída por demônios, Jesus o liberta. E ele agora diz, deixa eu ir contigo. Jesus disse, não, conta para os teus. Um chamado nasce por um sentimento. Deus fez alguma coisa em você? Deus tratou alguma coisa na sua vida? Então eu tenho uma notícia para te dar. Assim nasce um chamado. Quando a sogra de Pedro é curada, a primeira coisa que Mateus faz questão de registrar, ela levantou-se e o serviu. Você serve quando você descobre o que Deus fez em você e motivado pela gratidão, você avança. De uma forma ou outra eu quero ser muito claro com você. Você tem um chamado. O propósito maior de sua vida pode estar diante dos seus olhos e você não está percebendo ainda, porque está cheio de medos. Querendo um sinal, sabe, algo tão grandioso, mas nas coisas tão pequenas e simples Deus está dizendo, chamei você, te escolhi e tenho algo para fazer com você. Mas escute, nada acontece através de ti se primeiro não acontecer em ti. Mergulhe no que Deus tem e seja você um instrumento nas mãos de Deus. Eu sou o pastor Adriano Menezes e esta é mais uma palavra do meu coração para o seu coração. Se você tem recebido nossas mensagens, compartilhe com tantos outros. Se você deseja recebê-las toda segunda-feira, inscreve-se no nosso canal. Ativa as notificações, porque toda segunda, uma palavra do coração para o seu coração. Deus abençoe sua vida e não esqueça, você tem um chamado.